Buzz Lightyear, eu quero ver você escapar dessa armadilha que eu fiz para você agora. Cabeça de batata, seu tubérculo entupido de carboidratos. É mesmo, carboidratos. Hoje eu vou falar de carboidratos. Oi, e aí? Vamos lá? Pessoal! Sou eu de novo, professor Hilton, de Biologia, com mais uma aula de citologia. Sim, continuando a composição química da célula. Hoje nós vamos falar dos componentes orgânicos, ou melhor, começar a falar dos componentes orgânicos, porque falaremos dos carboidratos, falaremos dos lipídios, das proteínas, dos ácidos nucleicos e das vitaminas. Sim, mas teremos aulas específicas. Hoje começaremos com os carboidratos. Sim, carboidratos. Carboidratos, olha, para essa molécula não faltam sinônimos, olha só. Carboidratos também são conhecidos como glicídios, sacarídeos, hidratos de carbono é tudo a mesma coisa, hein? Não vai esquecer, goiaba. Lá mais adiante, eu vou falar com você glicídios, você vai falar, pô, professor, o que é glicídio? Na aula de membrana eu vou falar de glicídios, você, o que é glicídio? Glicídio é carboidrato, a mesma coisa, glicídio, sacarídeo, carboidrato ou, muito mais popularmente conhecidos como, fala, açúcares, sim, açúcares, os doces carboidratos, açúcares, carboidratos. São compostos ricos em, o que é isso? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Compostos ricos em carbono, hidrogênio e oxigênio. Sim, a maioria das moléculas orgânicas é rica em carbono, hidrogênio, oxigênio, mas os carboidratos ainda mais. A maioria dos carboidratos tem uma fórmula genérica. Não vai ser sempre a mesma, mas uma fórmula geral, que é essa aqui, ó. CNH2ON. N, o que é esse N aí, professor? O que é N? Hein? O que você acha que é o N? Sim, variável, é uma variável. O N a gente substitui por um número que pode variar de 2 a 6. Acho que o mais conhecido é quando a gente põe 6 ali, não é? Me ajudei. Vamos pôr 6 aqui, ó. Como é que fica a fórmula? C6, H12, O6. Já ouviu falar de alguma molécula assim? C6, H12, O6? Claro, professor, já ouvi falar, é a glicose. Sim, você tem razão, a glicose é um carboidrato, C6H12O6. Aliás, é uma hexose, é um açúcar de 6 carbonos. Outros, né? Outras hexoses, como por exemplo a frutose. A frutose também é C6H12O6. São isômeros, tem a fórmula espacial um pouco diferente, mas essa fórmula geral igual. Mas esse número pode variar, pode ser 5, por exemplo, C5H10O5. Aí nós estamos falando de pentoses, penta 5, pentoses. Aliás, você viu uma coisa aqui? Ó só. Biologia não é difícil, né? Eu sempre digo, biologia não é difícil, é só saber? Grego, exatamente, é só saber grego. Reparou aqui, ó, CNH2ON. O que é H2O? Água, né? H2O é água. É água. Como é que fala água em grego? Hidros. Sim, daí vem recursos hídricos. Hidrante. Você sabe o que é o hidrante, né? É onde o bombeiro liga a mangueira para apagar o incêndio, de onde sai água, bastante água. Hidros é água. E daí, o que tem a ver, professor? Carbonos, água, hidros. Daí vem o nome. Carboidratos, ou seja, carbonos hidratados. É isso. Por isso também são conhecidos como hidratos de carbono. Esses compostos ricos em carbono, hidrogênio, oxigênio, fórmula geral CnH2ON. Temos também uma regrinha de denominação, uma regra para dar nome aos carboidratos, que é claro, sempre tem exceções, né? Biologia sempre tem exceções. Mas temos uma regrinha mais ou menos geral, de denominação. E qual é essa regra para a denominação dos carboidratos? A gente acrescenta um sufixo. O sufixo
o sufixo OZE. OZE. O-S-E. OZE. OZE com S. OZE. OZE. Vou te dar alguns exemplos. Eu já falei da glicose, da frutose, lactose, maltose, galactose, celulose, destrose. Percebeu? Todos terminam com ose. Ose. Professor, então se terminar com ose é açúcar. Não, nem sempre, né? Por exemplo, fimose. Aí não, né? Overdose também não. Então, sempre há exceções. Cuidado, em biologia sempre tem exceções. E veremos também que tem alguns carboidratos que não terminam com ose. São carboidratos e não necessariamente terminam com ose. Mas, genericamente, a maioria dos carboidratos termina com O-S-E. O nome, ose. Ose, né? Ose. Como eu falei, por exemplo, glicose, celulose, maltose. Nossa, aí você já tem uma lousa cheia de coisas legais para anotar. Anote aí, anote. Porque eu já vou voltar daqui a pouquinho com a nossa lousa mágica. Oi, estou de volta aqui com a nossa lousa mágica. E agora nós vamos fazer uma classificação dos carboidratos. Sim, uma classificação de acordo com o tamanho das moléculas. Carboidratos são classificados de acordo com o tamanho, né? Carboidratos pequenos, os menores possíveis, são chamados de monossacarídeos. Monossacarídeos. São o que nós chamamos de carboidratos simples. O que você quer dizer com isso, professor? Carboidratos simples. São carboidratos, são moléculas que já estão naquele limite do CnH2ON. Se você quebrar, a molécula deixa de ser carboidrato, tá? Deixará de ser um carboidrato. Exemplos de mono significa monossacarídeos. Exemplos de monossacarídeos? Glicose. Glicose, C6H12O6. Frutose. Duvido que você adivinha onde tem frutose. Acertou, né? Acertou, sim. Frutose é o açúcar das frutas. Galactose. Daqui a pouquinho eu mostro para você onde tem galactose, mas galactose também é um monossacarídeo, tá? Glicose, frutose, galactose são 3 exemplos de monossacarídeos. Se nós juntarmos alguns poucos monossacarídeos, poucos óligo. Óligo em grego significa poucos monossacarídeos. Os mais famosos são os di. Di em grego significa 2, disacarídeos. Dois monossacarídeos unidos, formados por 2 monossacarídeos, e tem 3 exemplos famosos. 3 exemplos quais? Sacarose. Sabe onde tem sacarose? Sacarose, já ouviu falar? Sacarose, sabe o que é sacarose? Saca vem do grego, sacar, açúcar. O açúcar, esse açúcar de mesa, esse açúcar que a gente usa para adoçar o café, para adoçar o chá, para adoçar o leite, a sacarose. Sacarose é o açúcar de cana. Sacarose. E a sacarose é um disacarídeo, por quê? A sacarose é constituída de uma molécula de glicose unida a outra molécula de frutose, que também você já viu que é um monossacarídeo. Monossacarídeo mais monossacarídeo, disacarídeo. Sacarose, o açúcar que a gente usa aí no dia a dia, como eu falei, você usa para adoçar o leite? Você usa açúcar para adoçar o leite? Não precisa, na verdade não precisaria, né? Por quê? No leite você já deve ter ouvido falar, tem o açúcar natural do leite é a lactose. E adivinha por quê? Lactos em grego? Leite. Leite, lactos é leite. E a lactose é formada por uma molécula de glicose, nossa, de novo, olha ela aí, glicose, mais galactose. Lembra que eu te falei agora há pouco aqui? Eu ia te mostrar onde tem galactose. Onde tem galactose? Indiretamente no leite, né? Indiretamente no leite. Então, o
O leite tem lactose. Lactose é o açúcar do leite, o açúcar típico do leite. Quando você toma leite, há uma enzima chamada lactase, que quebra a lactose, liberando glicose e galactose. Quando você produz a enzima, né? Porque algumas pessoas não produzem a enzima. Isso gera intolerância à lactose. Já deve ter ouvido falar, né? Intolerância à lactose é quando a pessoa não produz ou deixa de produzir a enzima que digere a lactose, a lactase. A lactase. O que acontece? Se a pessoa que tem intolerância à lactose toma leite ou derivados em excesso, a lactose não é quebrada. Aí ela se acumula no intestino, lá no nosso intestino há bactériazinhas que vão agir nessa lactose produzindo ácido e gases. Esse ácido irrita a parede do intestino, causando diarreias. E associado aos gases, você imagina, né? É uma mistura explosiva, bastante desagradável. Intolerância à lactose. Intolerância à lactose. Nossa, professor, que coisa estranha, né? Pessoas terem intolerância à lactose, não produzirem a lactase. Na verdade, estranho é o contrário, né? Porque, na verdade, o leite é um alimento para bebê. Para bebê também, mas eu quis dizer para o bebê, para o filhote, né? Para o filhote dos mamíferos. Por isso que, normalmente, a maioria dos mamíferos, quando chega à idade adulta, para de produzir a lactase. Mas por que tem um montão de gente por aí que toma leite e não passa mal? Justamente em um determinado momento da história evolutiva da espécie humana, surgiu uma mutação. Uma mutação em que o indivíduo continuava a produzir a lactase quando adulto. E apesar de ser uma mutação, foi extremamente benéfica. Por quê? O leite é um alimento maravilhoso, rico em cálcio, proteínas, lipídios, vitaminas. Então é claro que os indivíduos portadores dessa mutação, que continuavam a poder tomar leite mesmo quando adultos, foram favorecidos pela evolução. Foram selecionados e acabaram se tornando em maior número. Isso pode variar de etnia para etnia. Mas hoje em dia muita gente bebe leite e não passa mal. A maioria das pessoas bebe leite e não passa mal. Ainda bem, né? Ainda bem, porque, como eu disse, o leite é um alimento maravilhoso. Maravilhoso. Então, se você consegue beber leite é porque você herdou uma mutação. Você é um X-Men. Você pode falar, eu sou um X-Men. Qual o seu superpoder? Eu bebo leite e não passo mal. Mas, se você não é herdeiro dessa mutação, se você tem intolerância à lactose, você já deve ter observado, né? Hoje em dia há muita propaganda de produtos zero lactose, zero lactose. Tem leite sem lactose, tem derivados de leite sem lactose e tem até a enzima lactase. Mas para ser consumido esses produtos, você tem que fazer o exame, você procura um médico, um gastroenterologista, ele pede um exame específico que vai identificar se você tem intolerância à lactose e a necessidade de tomar produtos sem lactose ou diminuir o leite em sua dieta. Leite tem lactose. Agora, mais um exemplo de disacarídeo. Eu falei que ia mostrar 3, né? Primeiro, sacarose, o açúcar da cana. Lactose, o açúcar do leite. Maltose. Onde tem maltose? No malte. Que malte? Na verdade, a maltose é um disacarídeo constituído de uma molécula de glicose associada a outra molécula de glicose. Nossa, que original, né, professor? Glicose mais glicose. Glicose mais glicose. E onde tem maltose? No amido. O amido, daqui a pouco eu vou falar do amido. Porque o amido é um polissacarídeo. É uma molécula bem grandona, enorme. E não vai caber nessa lousa mágica aqui. Então, por enquanto você tem aqui algumas coisas para anotar, para se divertir, tá? E eu vou dar um tempo aqui na lousa mágica, vou sair de cena e daqui a pouco eu já volto com mais coisas para você. Já, já!
Oi! E aí, pessoal? Estou de volta aqui com a nossa lousa mágica, continuando a falar de carboidratos, falando agora dos polissacarídeos. Já falamos dos monossacarídeos, dos disacarídeos, só faltava falar dos polissacarídeos. Poli, o que é poli? Em grego, adivinha? Em grego, né? Poli é vários. Poli significa vários. Por quê? Os polissacarídeos são formados por muitos monossacarídeos. Vários, muitos mesmo. Exemplos de polissacarídeos. O amido. Você lembra que ainda há pouco, quando eu falei da maltose, eu comentei que a maltose é constituída por duas moléculas de glicose. Duas moléculas de glicose. E eu comentei, onde tem maltose? No amido. O amido é formado por centenas de moléculas de maltose. Centenas de moléculas de maltose. E cada molécula de maltose é formada por duas de glicose. Então você multiplica centenas por duas vezes. É um número enorme. Muitas moléculas de glicose mesmo. E onde tem amido, hein? Você chegou a fazer um experimento lá no colégio, no primário? Chegou a fazer no ensino fundamental? Alguns professores às vezes fazem, né? Pingar o Lugol nos alimentos para ver se reage onde tem amido. Quem fez deve lembrar. Onde tinha amido? Na batata, né? Batata é rica em amido. Amido é carboidrato. Por isso que o cabeça de batata é cheio de carboidratos. Amido, batata é rica em amido. Onde mais tem amido? Um montão de amido. Tem amido no arroz. Arroz é rico em amido. O arroz, eu saquei a cozinha de casa hoje. O arroz é rico em amido. Onde mais? Milho. Milho também é rico em amido. E você já deve ter até reparado, né? A embalagem da... sem querer fazer propaganda, mas já fazendo maisena. Já viu? O que está escrito aqui embaixo? Amido. Amido de milho. Amido. Aquele pozinho branco. Sabe aquele pó branco? Pó branco? Você tá pensando? Você sabe o que eu tô falando, né? Esse pozinho branco aqui é esse de fazer mingau. Esse pó branco é amido puro, ó. Amido. Sabe onde mais tem bastante amido? Trigo. E por tabela, farinha de trigo. Olha lá, não falei que eu roubei? Saqueei a cozinha de casa hoje, ó. Farinha de trigo é rica em amido. E aí tudo que a gente faz com farinha de trigo. E o que a gente faz com farinha de trigo? Um monte de coisa gostosa, né? O quê? Por exemplo, pão, bolo. E agora, hein? Bolacha ou biscoito? Bolacha ou biscoito? É bolacha ou biscoito? E agora? Não sei. Bolacha ou biscoito? Vamos fazer uma enquete aí. Faz a enquete aí. Acho que a galera lá do Rio vai falar que é biscoito, né? É biscoito? O pessoal de São Paulo, meu. Em São Paulo a gente fala que é bolacha, meu. Bom, mas bolacha ou biscoito é feito com farinha de trigo. É rico em amido. Por isso que quem tem diabetes tem restrição para o consumo de pão, bolo, bolacha, massas. Por quê? São todos alimentos ricos em amido. E às vezes é difícil a pessoa aceitar, né? Eu já vi gente falando, Pô, eu sei que eu tenho diabetes, eu não posso comer açúcar, mas por que eu não posso comer pão? Pão é salgado, por que eu não posso comer pão? Mas o pão foi feito com farinha de trigo. Eu acabei de falar pra você, né? Farinha de trigo é rica em amido. Não vai longe, pega um pedacinho de pão, um pedaço bem pequenininho, você põe na boca assim. Não precisa nem mastigar, só deixa lá na boca. As enzimas da saliva, tem uma enzima chamada amilase. Ela quebra o amido, liberando maltose. Não engole ainda, peraí. Tem uma enzima chamada maltase. Ela vai quebrar a maltose. Aí você vai sentir um leve sabor adocicado. Então, quer dizer, quando a gente come pão, bolo, bolacha, a gente está comendo um montão de amido. E, por consequência, um montão de moléculas de glicose.
E quem tem diabetes tem que maneirar no consumo de glicose, né? Tem que maneirar no consumo de glicose. Cuidado, né? Quem tem diabetes não pode consumir muita glicose, né? Um outro exemplo de polissacarídeo presente em grande quantidade no planeta: celulose. Onde tem celulose? Hein? Na parede da célula vegetal. Nossa, engasguei com amido. Na parede da célula vegetal. Nas plantinhas. Ó, a plantinha aqui. A parede dela é feita de celulose. E de certa forma nós estamos cercados de celulose, né? Já reparou? Já reparou como estamos cercados de celulose? Além da plantinha ali, ó. Você está anotando as coisas que eu estou falando? Onde você está anotando? Num papel? Papel é celulose. Você sabe disso, né? Papel é celulose. É indústria da celulose. Papel. Papel é celulose. Onde mais tem celulose? Madeira, ó. Madeira da mesa, celulose. Não vai longe. Nossas roupas, nossas vestimentas são feitas de algodão, né? As melhores roupas, as que absorvem melhor o suor, são feitas de algodão. E algodão é celulose. Então a gente até veste celulose, né? Se você estiver usando uma roupa íntima de algodão, você está cercado de celulose até nas partes mais íntimas. Aliás, por falar em partes mais íntimas, a gente usa até para limpar, não é? Sabe o que eu estou falando? Não sabe o que eu estou falando? Você não limpa? Quem limpa? Quem limpa? Estou falando papel higiênico. Celulose. Nossa, a gente passa a celulose até no... lá onde você pensou. A gente usa celulose até para limpar. Celulose, estamos cercados de celulose. A celulose é super importante, né? É uma das moléculas produzidas por seres vivos presente em maior quantidade no planeta. Celulose. Bom, agora, para fechar a aula, vamos marcar aqui as principais funções dos carboidratos e alguns exemplos de carboidratos de funções importantes. Para começo de conversa, função energética. Carboidratos são importantíssimos no fornecimento de energia. E quando eu falo em carboidrato de função energética, o que lhe vem à cabeça? Glicose. Foi, exatamente, professor. Eu pensei em C6, H12, O6, eu pensei na glicose. Eu sabia que você tinha lembrado da glicose. Eu tinha certeza. Glicose. Que mais? Reserva. Acabamos de falar do carboidrato de reserva dos vegetais, né? Qual que é o carboidrato de reserva dos vegetais, hein? Amido, professor. Amido. Mas nós animais também temos um carboidrato de reserva. Se bem que nós gostamos mais de acumular reserva na forma de gordura, na forma de lipídios. Mas nós temos um carboidrato de reserva, o glicogênio. Gênio. Glicogênio. Que é um polissacarídeo de reserva. Nós acumulamos nos músculos, olha, mais uma desculpa para eu mostrar meus músculos, e no fígado, nos músculos e no fígado. Olha lá. Anota aí, ô goiaba, anota aí. Músculos e fígado. Fígado. Em animais, é claro, né? Em vegetais é o amido. Em animais, glicogênio. E função estrutural. Acabei de falar da função estrutural da celulose. Nossa, celulose importantíssima. Até na nossa higiene pessoal, né? Celulose, mas tem também uma variante animal. Um grupo importante de animais. Sabe o que eu estou falando? Quitina. E não confunda quitina com... É parecido, o pessoal gosta de confundir. Queratina é outra coisa, é proteína. Vai ter uma aula só para falar de proteína. Queratina é proteína do cabelo. Eu estou falando da quitina. Onde tem quitina? Quitina no exoesqueleto dos artrópodes. Nossa, tô falando grego? De novo, né? Grego e latim. Exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? Exo, externo. Esqueleto externo.
Ah. E artrópode? Artrópode é latim. Podos, patas, articuladas. Quem tem patas articuladas? Crustáceos, aracnídeos, insetos, por exemplo. Os insetos. O exoesqueleto dos insetos. Olha só, eu juro que eu procurei uma barata aqui, que eu queria usar uma barata como exemplo, mas eu procurei aqui em casa e não achei. Mas eu achei aqui, ó, uma mariposa. Ó, ela tem um exoesqueleto quitinoso, como todos os insetos. Exoesqueleto de quitina. Mas se facilitar para você lembrar, marca aqui, ó. Quitina, sabe onde tem quitina? Na casca da barata. Casca da barata. Casca entre aspas, né? Porque é exoesqueleto. Mas a casca da barata é feita de quitina. Professor, então é docinha. Não! Tire conclusões apressadas. Não tire conclusões apressadas. Não. Como você sabe, professor, já comeu? Voluntariamente não. Mas você sabe, né? Você sabe que o mundo é dos insetos, né? Maior filo de animais do planeta. É o maior filo do planeta. 1.200.000 espécies. E tem tanto inseto por aí pelo mundo, tem tanta quitina, que certos alimentos não tem como se produzir sem que haja um vestígio mínimo de quitina, né? Tem alimentos que não tem como. Por mais que a gente se esforce, sempre vai ter um mínimo ali. Então, por exemplo, só para ser mais dramático, né? Para ser bem dramático, um exemplo, sabe? Nossa, vou estragar a sua Páscoa. Chocolate. Nossa, eu estava vendo uma vez um artigo dizendo que para fazer chocolate não tem como não ter quitina. Lá nos Estados Unidos, o FDA, que é o órgão que controla a qualidade de alimentos e medicamentos, determina o percentual máximo. Eles não falam assim, ó, não pode ter. Eles falam quanto é o máximo que pode ter. Não lembro o número exato, mas sei lá, 2% no máximo da massa de um tablete de chocolate pode conter vestígios de quitina. Crendo, professor. Relaxa, né? Você sabe que aqui no Brasil o chocolate é muito mais crocante, não é não? Aqui quem controla é a Anvisa, né? Mas você não vai parar de comer chocolate por causa disso, vai. Você vai falar, você vai lembrar do chocolate, poxa, barata, não vou comer mais. É mais provável o contrário. O quê? Você vê uma barata e fala, nossa, barata, é mesmo, quitina. Lembrei, o professor falou, vou comer chocolate. É isso aí então, pessoal. Por hoje a gente para aqui, tá? Não esqueça de dar aquele seu like. Nossa, o meu like tá chocolatado. Se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E participar da enquete. Biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? Falou? Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.